Fala turma, estamos aqui numa live surpresa na qual eu vou trazer uma convidada especial e ela vai compartilhar a trajetória dela de altos e baixos do exame de ordem, vai contar quanto tempo ela estava sem estudar, tinha se formado há muito tempo, como conciliou os estudos com a criação de duas filhas, vai falar um pouco sobre as experiências dela nas provas, vários percalços que ela enfrentou nessa trajetória. Para quê? Para que você possa perceber que você não é o único ou a única que tem dificuldades, e isso vai servir para te inspirar, para te motivar e perceber que se ela conseguiu, se vários outros que já passaram aqui em entrevistas com o AB Nunca Mais conseguiram, falem que sejam significativas para você. Você pensa, puxa, eu não pensava dessa. Voltou aqui, tinha dado uma travadinha, acho que foi aqui minha internet. Miriam está aqui na área, Rodrigo. Você que está assistindo a gravação, eventualmente pode adiantar essa parte. Mandei o convite. Agora. Oi, Oi, Analice, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Obrigado por Muito obrigada. aceitar, compartilhar aqui a tua trajetória. É uma satisfação para mim. Acho que já tem um tempo, né? Já tem uns anos aí que você já passou aqui com a B Bem, Nunca Mais. E a ideia desse nosso bate-papo é compartilhar um pouco dessa situação que você viveu na prova da OAB. Os altos e baixos, a realidade. Quais foram as dificuldades, quais foram os percalços que você enfrentou no meio do caminho, como é que você conciliou o estudo para a OAB com outras atividades que você tinha. E nesse contexto eu queria iniciar perguntando o panorama geral. Para quem está te conhecendo agora, você já estava formada há muito tempo quando você decidiu fazer a prova da OAB, já tinha feito a prova da OAB, outras tentativas, se fez outras tentativas, quantas foram? Faz um apanhado geral e aí eu vou batendo bola a partir do que você falar. então, vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agradeço o convite. Eu acho super importante realmente falar, porque eu passei por uma experiência muito difícil, assim, era muita frustração toda a prova, e eu acredito que tenha muita gente vivendo isso. E, assim, eu me formei em 2019 e desde então eu sempre prestei. Eu prestava e assim, aí no começo, eu não estou preparada. E eu fiz vários cursinhos, todos que você imaginar eu fiz. Porque eu já trabalhava no escritório de advocacia e eu precisava muito passar na ordem. Então, era muita cobrança, não cobrando, talvez, eu acho que a cobrança maior sempre foi minha, mas assim, eu me cobrava muito, aquilo era muito importante para mim. E aí a primeira experiência eu não fui bem, eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? E continuei fazendo, uma atrás da outra. Eu não consigo te falar quantas provas eu fiz, mas eu fiz muitas provas. Porque do período de 2019, quando eu me formei, até 2018, quando eu passei, eu fiquei 3 anos sem prestar nenhuma prova. Foi uma época assim que eu fiquei muito abalada. Eu falei, eu vou parar, não quero mais. E, então, mas assim, eu acho que mais ou menos, eu acho que eu fiquei uns 4 anos, assim, prestando todas as provas. Tinha 3 provas no ano, prestava todas as provas. E qual foi a minha maior dificuldade? Eu tinha um problema, eu não sei, eu acho que talvez emocional. Quando eu conheci a OAB Nunca Mais, eu detectei qual que era o problema, né?
depois que eu fiz e passei, eu falei, meu Deus, por que eu não conhecia antes? Mas assim, sempre que no dia da prova, antes da prova, 2 dias antes da prova, eu começava a sentir dor na barriga, eu sentia mal-estar, eu só vinha pensamento ruim na minha cabeça. Então, no dia da prova eu não conseguia dormir, então eu passava a noite em claro e ia fazer a prova daquele jeito. Então, assim, foram todos esses anos, assim, uma tortura, aquela frustração, você vai lá corrigir, você não passou, você chora, chora, chora. É uma frustração, assim, atrás da outra. Foram muitos anos. Entendi. Então, pelo que eu entendi, tinha se formou em 2009, não é isso? Em 2009. E aí teve várias tentativas. Você falou que teve 4 anos que você fez aí todas as provas. Então, se foram 3 provas no ano, então temos aí 12 tentativas, né? Pelo menos. Exatamente, né? Exatamente. 12 provas do OAB, com toda aquela pressão, colecionando aqueles resultados indesejados. Tinha todo um contexto que pesava, imagino eu, nessa questão emocional ainda mais. E você também tinha uma certa pressão também por já trabalhar no escritório e não poder assinar, né, digamos assim, as atos privativos mesmo, ter que depender de alguém. Já tinha o conhecimento, mas por uma questão de lei não podia ali assinar e consequentemente, assim, acho que isso aí influenciava até no ganho. E é aquela coisa, né? Você vai lá corrigir a prova desses 4 anos que eu te falei, eu fui 2 vezes para a segunda fase. E, assim, na primeira, a 40 pontos, eu fazia 39, 38, sabe aquela coisa, assim, que sempre tá batendo na trave? E aí você fica, ai, meu Deus, tomara que anule alguma questão. Isso é terrível, né? E eu passei muito tempo vivendo isso e era uma frustração, e sem falar a questão de família. Assim, as pessoas, elas não falam diretamente para você, mas elas deixam entender, nossa, você vai continuar porque você não desiste. Tantos anos, fulano, ou aquele exemplo, né, que acontece muito, filho de fulano terminou a faculdade, passou de primeira, sabe, assim. Então, assim, passei uma vida, muito tempo ouvindo isso, mas graças a Deus acabou e eu me libertei. Amém, amém. Me diz uma coisa, como é que eram os teus estudos, né? Nessas tentativas, você fez essas 12 na sequência, 4 anos. Aí passou um tempo sem estudar, sem pegar em nada, foi isso? E depois voltou? Foi. Aí eu fiquei uns 3 anos, assim. Falei, não vou prestar mais. E aí depois eu falei, não, mas eu preciso concluir, eu preciso finalizar. E aquela sensação de impotência, né? Porque você faz 5 anos de um curso, é como se você não tivesse finalizado. E eu voltei. Aí eu fiz um cursinho normal, né? Como todos os outros. E eu fiz 39 pontos na época. E aí eu não passei. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, alguma coisa tá errada, porque eu estudava muito, eu já trabalhava na área, eu falei, não é possível que a pessoa não conheça nada, que você não é possível, tem alguma coisa errada. E aí tô olhando, vendo besteira assim no Instagram e eu vi lá OAB Nunca Mais. Aí já me chamou muita atenção. Falei, nossa, OAB Nunca Mais é o que eu preciso, né? E aí eu entrei pelo link, né? E aí tive um retorno, me falaram, olha, esse curso é diferenciado. Aí eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, né? Se for OAB Nunca Mais, vai ser nunca mais mesmo. E foi. E assim, eu indico, você me perguntou, Ana, a gente, né, a gente pode falar, eu tô falando aqui, eu sou super tímida, porque eu acho muito importante, foi um diferencial na minha vida, na forma, quando eu fiz o curso, eu descobri que eu não sabia estudar. Eu não conseguia me concentrar, eu não tinha concentração para fazer. Então, assim, tudo que o curso oferece, que eu acho que, no meu caso, foi o que mais me ajudou, me ensinou... o curso, ele te ensina a estudar, ele te dá ferramentas para você conseguir. Não é questão de memorizar, é questão de você aprender a estudar, você ter concentração, que era uma coisa que eu não tinha. E eu fiz o curso, assim, os professores são maravilhosos, eu não tenho nada a falar.
A questão de a autoajuda, né, que o curso tem bastante, me ajudou muito. Aí foi feita uma live, eu acho, com você na quinta-feira antes da prova. E eu cheguei pela primeira vez, eu fiz a prova, eu já saí de lá sabendo que eu tinha passado. Eu fiquei até emocionada, mas é verdade. Quando eu saí, eu falei, eu passei. E realmente eu tinha passado e fiz a segunda fase também. E na segunda fase eu já estava tão, assim, tão certa que eu iria passar. Eu tava fazendo assim, tava tão produtivo aquilo para mim, eu falei, nossa, eu vou passar. E eu fiz a mesma coisa. Eu cheguei na segunda fase, eu consegui fazer a peça que eu não conseguia escrever. Eu chegava para fazer a prova e, assim, chegava mais ou menos, sei lá, 1 hora de prova, eu começava a tremer, que eu não conseguia segurar a minha mão de nervoso. E aquela dor de cabeça, aquela dor na barriga. E nesse dia, não, eu cheguei tranquila, eu fiz a prova, eu saí de lá. E quando eu saí de lá do prédio, eu falei assim, passei, eu OAB nunca mais. De fato, foi o que aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa boa. Como é que foi a notícia aí para a família, quem te acompanhou, que viu a luta, né? Na verdade, assim, quando chega um momento assim da sua vida que você vai prestando, e como você não passa, você nem toca no assunto. E sempre que alguém toca no assunto é uma coisa muito constrangedora, né? Então, assim, eu nunca falei. Quando eu voltei a fazer a prova, que eu fiz, eu passei, eu não falei nada para ninguém. Eu acho assim, para ninguém. A minha filha mais velha, eu falei, né, para minha mãe, mas assim, pro restante da família eu não falei para ninguém. E eu fiz a prova, o resultado da prova sairia no dia 3 de julho de 2018. E eu faço aniversário no dia 29 de junho de 2018. Ah, dia 2018, 29 de junho. E justamente no dia naquele ano, eles anteciparam o resultado e veio no dia do meu aniversário. Então, assim, quando eu vi, eu desacreditei. Eu sabia que eu tinha passado, mas assim, imagina ver o teu nome ali, foi algo, foi o melhor presente da minha vida. Aí eu saí ligando para todo mundo, né? A primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe já começou a chorar, liguei para minha filha e saí falando para todo mundo. E assim, as pessoas que acompanharam o meu sofrimento, assim, todo mundo ficou muito feliz, muito emocionado, porque é uma luta, só sabe quem passa, sabe? Que testemunho, viu? Assim, é emocionante, é que eu estou emocionado de ouvir. E para quem está assistindo também, com certeza deve ter passado essa emoção. O que é que mudou quando você estava dentro do curso? Eu sei que as coisas não acontecem da noite para o dia, que fique muito claro, mas eu queria explorar um pouco isso. Como é que foi que essa mudança da percepção? E ainda mais você que já tinha tido uma vivência, como você falou no início, tinha feito todos os cursos que você imagina, né? Você falou assim, todos os cursos que você ouviu falar, eu já fiz. Então, o que é que foi diferente? O que é que foi diferente no OAB Nunca Mais, na tua percepção? Eu acho que já começa que ele é um grupo fechado, ele não é um cursinho convencional, né? Que você vai, tem 80 alunos na sala de aula, o professor, ele tá lá te dando aula, mas assim, é aquela coisa para todo mundo, é no geral, né? Já começa que ele é algo restrito, ele como eu posso te dizer, algo selecionado. Então, assim, e a preocupação que o curso tem, porque assim, você ter todas as matérias, lógico, né? Com bons professores, que é o que são as matérias que caem na prova, tudo isso normal. Mas eu acho que assim, te ensinar a estudar foi uma coisa assim que fez muita diferença para minha vida no curso, e eu levei isso para sempre. Aquela questão, sabe, de você colocar um fone, ouvir aquelas dicas de música para você começar a estudar ouvindo aquilo. Aquilo faz, para mim, fez uma diferença assim que eu levo para minha vida, assim. Tô levando sempre que eu preciso me concentrar, que eu preciso, sabe, eu coloco e consigo, assim, muito, muito bom. Outro diferencial não é um curso que ele fica só
focado na OAB, aquela pressão. Não, tem vários vídeos que falam de outras coisas, de alimentação, de autoajuda, que tudo isso precisa, porque às vezes o aluno ele não tem só a dificuldade com questão da matéria. No meu caso, por exemplo, eu trabalhava muito tempo no escritório de advocacia, eu trabalhava no dia a dia. Então, assim, a minha maior dificuldade não era a questão, as matérias em si, era justamente a concentração, acho que é a questão da autoestima. Então, eu acho que no meu caso, que fiz vários outros e nunca vi isso, foi o diferencial para mim. Então, e aí a partir daí eu comecei a indicar, sabe, para amigos. Ai, Analice, muita gente, Analice, quando você passou? Eu falei, ai, tô fazendo OAB nunca mais. Aí vou indicando, porque deu muito certo. Eu acho que os professores, assim, são sensacionais, assim. Eu não tenho muito, eu sou suspeita para falar, porque querendo ou não, quando você passa essa experiência e você consegue algo muito importante na sua vida e é justamente com aquela ferramenta, você pega você é diferenciado, a OAB Nunca Mais para mim sempre vai ser, porque ela fez a diferença na minha vida, foi através do curso que eu passei, então eu vejo de forma diferenciada. E sempre estou tentando passar, sempre que alguém precisa, que alguém fala, e motivando as pessoas a não desistirem, né? Porque é muito difícil você não desistir. Principalmente, assim, no meu caso, que foram tantos anos, é muito difícil não desistir, né? Que massa, que depoimento completo. E eu acho que uma coisa que você falou, esse lance para você, o diferencial para você, perfeito. O AB Nunca Mais ele é baseado em 3 pilares. Eu entendo que não existe necessariamente um melhor que o outro. Um tripé, né? Um tripé para montar uma câmera em cima, se não tiver um deles, vai cair. Então, quais são esses 3 pilares? É o conteúdo jurídico, a metodologia de estudo, né? Técnicas de prova, técnicas de você aprender mais rápido, aquilo de você memorizar, etc. E a parte emocional. Cada um sabe aquelas coisas, né? Cada um sabe onde o calo dói, o sapato aperta. Exatamente. Então, para uma pessoa vai ter uma necessidade maior da parte emocional, acho que foi o teu caso, e também dessa parte de aprender a estudar. Para outra pessoa, pode ser mais também o conteúdo propriamente dito, por N motivos, e aí vai intensificar naquilo. O fato é, quando eu decidi criar o AB Nunca Mais, eu fiz pensando que ele fosse, não talvez o mais famoso, mas o mais completo e o que mais se preocupa com a aprovação de cada um. Por isso o nome OAB Nunca Mais tem esse apelo, né? Para você fazer a sua única ou última prova do OAB. A gente, você falou bem, a gente não tem essa preocupação com grandes números, tem uma avalanche, porque a gente entende que isso pode até acontecer, mas tem que acontecer de forma sustentável, sempre prezando pela qualidade. Não faz sentido trazer várias pessoas sem poder entregar. A maior satisfação, quando eu digo que o nosso trabalho aqui conclui, é a gente ter um momento como esse, uma entrevista, trocar uma ideia, e você vir aqui, não está ganhando nada. Você está vindo aqui, parou, podia estar fazendo outra coisa, e teve a gentileza de inspirar quem vai assistir esse vídeo. Porque o ciclo, ele continua. Talvez você lá atrás tenha visto o vídeo de alguém e disse, poxa, e será? Se permitiu o benefício da dúvida, né? Porque eu não estou falando aqui de uma pessoa que estava ali, marinheiro de primeira viagem, que até tinha um medo de prova da OAB, mas a pessoa que vai fazer pela primeira vez, esse medo ele é grande, mas ele é menor do que quem já reprovou várias vezes. Porque não é nem o medo, é a pressão que é maior. A pressão é muito maior. Exatamente. A pressão é muito maior, tem muita coisa em jogo. Tanto é que você disse, eu nem comentava mais com ninguém para não criar expectativas, aumentar ainda mais essa pressão. E eu acho sensacional essa visão. A gente deve, em determinados momentos, deve guardar para si na hora da batalha. Claro, ter o apoio de quem puder estar ali, familiares mais íntimos, ou mesmo que sejam familiares, um amigo mesmo próximo, talvez até alguém que esteja na mesma batalha, isso faz toda a diferença, esse apoio. Agora, na hora da preparação, eu não gosto de estar comentando com muita gente. Isso é até uma característica minha também. Por quê?
Assim, aqui a gente sabe que nem todo mundo tem boas intenções com a nossa caminhada, né? Então, eu prefiro, se é para falhar, vou falhar, mas vou falhar aqui e guardar para mim. Tentar identificar o mais rápido possível qual foi o meu problema, né? Qual é a minha bronca. E assim que fizer novamente e o resultado aparecer, o resultado por si só, ele grita. Ele se espalha. Ele se espalha. Exatamente. Então, vai ter o juramento. Você, Exatamente. como é que teve lá o evento do juramento? Como é que foi? Isso aí em São Paulo, né? É, em São Paulo. Ah, então, foi o que eu te falei. Isso no começo sempre é a mesma pergunta. Ah, já passou na ordem? Ah, já passou na ordem? Aquela coisa, né? E você, ah, não passei. Ah, porque fulano passou de primeira, porque ciclano passou de primeira. E às vezes você tá convivendo com as pessoas. Eu trabalhava no escritório de advocacia e tinha muito estagiário que nem terminou a faculdade e ele já tinha passado. E aquilo ali, nossa, eu falava, meu Deus do céu, não é possível. Isso, nossa, nunca vai acontecer. E é importante falar aqui que, assim, as pessoas, só você sabe o que você quer para sua vida. E o que você sente, só você sabe também, você e Deus. Ninguém consegue, eu não consigo expressar para você o sentimento da frustração que eu tinha todas as vezes que eu fazia a prova e era reprovada. Então, assim, às vezes as pessoas elas estão de fora e elas te julgam. Ah, é burra, ah, essa é idiota, essa é isso, essa é aquilo. E aconteceu comigo algumas vezes. E porque não desiste. Então, assim, eu não desisti, eu pensei em desistir. Mas depois eu parei para refletir. Eu falei, não é possível. É uma coisa que eu quero tanto. Por que eu tô preocupada com que as pessoas, né? Porque, assim, na verdade, elas te julgam, mas elas não te pagam um cursinho, elas não perguntam se você está precisando de alguma coisa, elas simplesmente te julgam. E, assim, ninguém sabe a importância que a prova tem para você, a importância que a carteira da ordem tem para um estudante de direito que acabou de se formar. É uma importância muito grande, assim, é algo seu, é algo que só sabe quem passa, não dá para eu explicar para alguém. Então, assim, por isso que eu decidi, depois de um tempo, falei, não vou falar mais nada, e no dia que acontecer, foi o que você falou, todo mundo vai ficar sabendo. E foi, né, eu falei para as pessoas chaves, assim, e, assim, família não precisa muito, né, que você fala para um, aí já vai falando para todo mundo, e aí já tá. Mas foi isso, foi uma experiência muito difícil, mas foi teve um final feliz, graças a Deus, e bem gratificante, assim. E a única coisa que eu tenho para dizer para nunca desistir de nada, né? Se você tem um sonho, você tem que correr atrás até o fim. E vale a pena quem não conhece e conhecer a OAB Nunca Mais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que massa, que massa. Era aí que eu queria chegar. Tipo, essa mensagem, disse, pô, você, pelas nossas contas aqui do nosso bate-papo, fez pelo menos 12 vezes. Posso considerar esse número 12 vezes? Pode, Fez pelo pode. menos 12 vezes a prova. Agora você é advogada. Quando você vai no fórum, quando você faz uma petição, ninguém quer saber quantas vezes você fez. Você é tão advogada quanto qualquer outro. Por isso que é Exatamente. fundamental não desistir, porque só quem não vai passar é quem desistir. Isso é certo. Quem não vai passar é quem Exatamente. desistir. Só essa pessoa. É. O que é que você gostaria de compartilhar dessa fase pós-OAB? O que é que você que já estava no escritório, o que é que mudou? Como é que foi essa questão profissional mesmo? Dá esse gostinho aí para quem está aí na caminhada, imaginar, poxa, quem sabe eu daqui a um tempo não tô que nem a Analice lá, crescendo no meu trabalho, etc. Então, eu trabalho com uma amiga, né? Ela é minha amiga há muitos anos e eu tô trabalhando com ela assim uns 6 anos, mais ou menos. Então, quando eu passei na ordem e porque assim é incrível. Quando eu saí da prova que eu te falei, eu passei, eu já arrumei toda a documentação. Eu entrei no site da UAB, eu falei, ai, quais são os documentos que eu preciso, deixei tudo na pasta. Então, quando saiu o meu nome, meu aniversário foi 2018, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu já estava na porta da OAB dando entrada, porque assim, era uma coisa assim de louco. Então, assim, quando saiu o número da minha ordem, que eu acho que foi no final de julho, comecinho de agosto, né, que saiu o primeiro número e depois eu fui lá para receber a carteira.
Então, a primeira coisa que eu fiz, colocar meu nome na procuração, porque só tinha o nome da minha sócia, né? Da minha amiga sócia. Então, assim, eu coloquei o nome na procuração. Aquele dia foi uma realização. Analice Lino, AB tal, tal. Aquele dia, nossa, eu falei, ai, meu Deus. Então, eu comecei, a partir daquele momento, eu já comecei a mandar para os clientes, assim, a procuração já com o meu nome da doutora Vanessa, que é a minha sócia, né? E depois disso, a gente já trabalhava muito, graças a Deus. Nós trabalhamos com funcionalismo público aqui em São Paulo. E depois disso, nossa, assim, hoje eu tenho, acho que mais ou menos uns, com o meu nome, né? Que tem já o meu nome, eu acho que já tem uns 100 processos no meu nome. Então, assim, só maravilha, assim, não tem mais, assim, é só sorriso agora, não tem preocupação nenhuma mais em relação a isso. Que maravilha, que massa. Muito, muito boa esse testemunho, compartilhar a tua trajetória. Você lembra quantos pontos fez lá na prova, na que você passou conosco? 46. 46. Excelente, 46. ó. Ainda com a margem ainda, você falou que chegava ali nos 37, 38, 39, aí 46 38, deu essa folga, esse respiro. 46. E nossa, foi assim algo muito, ao mesmo tempo que porque é o que você falou, né? Depois que você passa, você é advogado igual a qualquer um, então não muda nada. Mas até você passar, você começa, você faz aquela trajetória, você fala, meu Deus, mas são muitos anos de sofrimento. Não só sofrimento, gasto, porque você imagina, cursinho não é uma coisa, né? É caro. A cada prova, a última prova que eu fiz, acho que foi R$ 240, mais ou menos. Então, você imagina, calcula isso daí. Então, muito gasto. E aí, depois, eu não consigo. É incrível, às vezes eu paro para pensar, tentar lembrar daquela época, mas eu nem consigo mais lembrar daquele sofrimento. Eu tô tão feliz que eu nem lembro mais que eu sofri, entendeu? E justamente porque eu não desisti, porque se eu tivesse desistido, eu estaria frustrada até hoje. Sim, se tivesse desistido, ia estar pensando, poxa, e se? O e se, ele é terrível. E se eu tivesse sofrido daquela forma, se eu não tivesse desistido, quem sabe eu não poderia estar. Só que falou de investimento, acho que é um ponto pertinente. Só de inscrição, se nós considerarmos 12, e eu, como matemática não é meu forte, eu vou fechar com R$ 200. Está mais de 200, mas vou fechar nos 200. A gente está falando aí de R$ 2.400 só de inscrição. Material, se for fazer um levantamento, certamente deve passar esses 2.000 também, ou muito mais do que isso, né? Então, olha só. E fora a faculdade em si, né? Que a faculdade também é um investimento. Obviamente, a faculdade é um investimento. E você ter esse tempo desde 2009, olha, desde 2009 e passou conosco em 2018. 9 anos, né? 9 anos de uma trajetória para fechar esse ciclo. E agora está tendo todo esse retorno que merecidamente, que se esforçou e que fez a sua parte para conquistar. Para mim é motivo de muito orgulho e até coisa que muitas coisas que a gente conversou aqui eu nem sabia. A gente ficou de trocar essa ideia há um tempo atrás, lembra? E aí, por um motivo ou por outro, não terminou, não conseguiu. Eu lembro, assim, quando eu passei, a primeira coisa que eu fiz, assim, primeira coisa depois de falar com a minha família, né? Eu falei, vou mandar uma mensagem pro curso falando que eu passei, agradecendo, e eu mandei um WhatsApp, né? Pra você, falando que eu tinha passado, que eu tava muito feliz, e tava mesmo, tô feliz até hoje. Depois disso, não, né? Mas eu mandei uma mensagem agradecendo, porque eu achei realmente que o curso foi diferenciado. O curso é diferenciado. Eu acho que quem tem a experiência, quem já fez, porque pode ser que não, mas eu acho que existe muita gente na mesma situação que eu vivi. Eu conheço algumas pessoas que, inclusive, até desistiram, sabe? Que eu falo, não desiste, volta, né? Que vai dar certo, não pode desistir. Mas, assim, para essas pessoas que fizeram outros cursinhos, porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas esse cursinho é muito caro. Eu indiquei para uma amiga, ela falou assim, não, Ana, mas esse cursinho é muito caro. Eu falei, então, mas você tem que ver o custo-benefício. Você tem que saber que vai valer a pena. Você tem que investir em algo que vai te dar um resultado.
Porque se isso tivesse acontecido comigo lá atrás, que eu nem sei quanto tempo tem OAB Nunca Mais no mercado. Desde final de 2015. Vai fazer 5 anos agora. Então, já, né, eu sou das antigas. Se eu tivesse conhecido lá atrás, eu tenho certeza que eu já teria passado. Eu tenho certeza absoluta que eu teria passado. Então, assim, eu acho que nesse momento, a última preocupação é essa questão financeira. Eu acho que vale muito a pena você investir em algo que você quer de verdade, que você quer muito, assim, que você sabe que você vai ter um resultado. E eu acho difícil não ter. Eu acho que se você vai, fecha concurso, você faz tudo bonitinho, assim, todas as dicas que tem lá, que são muitas, dificilmente não seja um resultado positivo. Pelo menos é o que eu acho. Sim, sim. E caro e barato é uma percepção de valor, né? Se eu disser para você, um iPhone a R$ 500, tá caro, tá barato? Provavelmente tá barato, né? Porque o valor é maior. O valor que você recebe é maior. Uma banana a R$ 27, tá caro, tá barato? Provavelmente tá caro, porque o valor, a percepção de valor de uma banana não é esse preço. Tudo vai do que você vai ter de retorno com isso. Exatamente. Então, como você falou, se eu tivesse conhecido o AB Nunca Mais lá atrás, talvez, provavelmente, você teria passado e abreviado essa sua trajetória. A trajetória de cada um sabe, né? Cada um sabe como é que você quer conduzir. Você pode muito bem demorar vários anos até passar no AB, ninguém vai morrer por causa disso. Pelo contrário, vai ter um processo ali de aprendizado. Mas eu tenho certeza que se você perguntar a qualquer pessoa, a pessoa vai querer passar o mais rápido possível. Se for para escolher... Então, na verdade, assim, falar, a pessoa não vai morrer. Não, ela não vai morrer, mas eu acho que cada vez que você vai fazendo que você não passa, você vai se frustrando mais e mais. Eu acho que você vai tendo mais dificuldade ainda de estudar, de fazer a próxima prova. Então, o ideal é que você pegue um curso bom, faça e já passe de primeira, que você já fica livre, você já fica liberto disso, você não fica nessa tensão, né? Pelo menos... É o que eu indico hoje, então... Isso, sabe o que é que você está falando aí? É o prejuízo, é o custo emocional da reprovação. Exatamente. Que muita gente não conta na balança. Ninguém tem como quantificar. Não é feito dinheiro. Investir na inscrição, investir no material. Só que tem um detalhe. Esse prejuízo emocional, ele chega a ser muito maior do que esse valor financeiro. Não tem quando a gente para pensar. Não tenha dúvida, assim, eu não consigo, eu acho que eu não consigo, é algo que não dá para você, é tão forte, é tão triste, você cria uma expectativa, você tá esperando, porque assim, tudo bem, eu tô trabalhando, eu trabalhei todos esses anos com a minha amiga, trabalhava junto, ela assinava, mas assim, era ela, não eu. E eu também tinha estudado, então aquela frustração, aquela tristeza, fazia uma prova, demorava quase um mês, assim, para você, sabe, aquela vontade de chorar, então assim, é um desgaste emocional que não tem dinheiro no mundo que pague, não existe, pelo menos para mim não existe, demorava muito para eu, vou começar novamente, aí ela tudo de novo, aí você já começava falando, na outra eu não vou passar, você já cria na sua cabeça que você não vai passar mais. Isso vai virando uma bola de neve. Então, assim, não tem dinheiro que pague isso. Não tem nada que você faça financeiramente paga todo esse transtorno, essa tristeza, essas piadinhas, sabe? Fora de hora, essas piadinhas em família. A pena, eu indico e sempre que alguém me pergunta ou pede a minha opinião, eu faço questão de falar que realmente vale muito a pena. Excelente. Eu queria finalizar com 2 perguntas. Uma que é bem objetiva e a outra é livre. A outra eu já vou adiantar, que é você fechar esse nosso bate-papo com uma mensagem para aquelas pessoas que assim como você, já tiveram experiências indesejáveis com a prova da OAB. Leia-se reprovação. E a pergunta objetiva durante a sua preparação, você já trabalhava, então você teve que conciliar os estudos com o trabalho. E você também me falou que tem 2 filhas, então teve que conciliar isso também com as filhas, já eram nascidas, não sei, foi de agora, mais recente. Para você contar um pouquinho como é que é essa experiência de
mãe, estudante, trabalhadora para o exame de ordem, que eu sei que essa realidade ela é extremamente recorrente. Então, eu tenho duas filhas. Eu tenho uma de 22 anos e eu tenho uma pequena que na época ela está com 7 anos agora. Quando eu passei, ela tinha 5. Então, toda aquela trajetória ela era bem pequenininha. E eu trabalhava durante o dia, então eu acordava, levava minha filha para a escola, vinha trabalhar, eu buscava minha filha na escola e tudo mais. Então, quando eu comecei a fazer o curso, que lá já começa nos primeiros vídeos falando da sua disciplina, porque realmente você tem que ter disciplina. Não adianta você falar, eu vou comprar o curso e você não vai seguir o que tem que seguir e vai passar. Não, você tem que ter disciplina. Então, assim, eu comprei o curso e eu falei, não, eu vou fazer tudo como tem que ser feito e vou ter disciplina. Então, o que eu fiz? Eu chegava, minha filha pequena chama Isabela, aí eu dava jantar para Elisa, dava banho e tal, e me programava para estudar das 8, eu ia das 8 às 11, todos os dias. Todos os dias, 8 horas eu sentava na frente do computador, colocava o fone e estudava. E era justamente no horário que ela já estava dormindo. A minha filha mais velha já está na faculdade, então ela nem fica em casa. Ela trabalhava durante o dia, à noite, às vezes ela chegava e eu já estava dormindo. Então comecei a conciliar assim, aos finais de semana, a mesma coisa, sabe? Sempre parava e falava, não, eu vou estudar 3 horas, 4 horas. E parava e focava fazendo aquilo. Então, é possível, perfeitamente possível. Eu acho que é só questão de você realmente decidir fazer aquilo e colocar em prática e não desistir, né? Sempre manter. Com relação às crianças, eu fiz dessa forma, né? E deu muito certo para mim. Agora, a outra questão que você perguntou, que eu acho que eu já até esqueci. A Deixar uma primeira foi mensagem para quem conciliar os já... estudos. Isso. Então, gente, eu por experiência própria, eu peço assim para vocês, quem tem um sonho, porque é impossível não ter, né? Se você fez um curso de direito, por mais que você fale, olha, eu quero prestar concurso para delegado, eu quero fazer qualquer outra coisa, o primeiro passo é a OAB. Porque se você não tira a OAB, você já começa achando que, pô, eu não consegui a OAB, você acha que eu vou passar no concurso? Então, assim, não desistam. Eu acho que, assim, se você passou por muitas experiências como eu passei, eu acho que é um momento de parar, refletir e falar, não, eu vou começar do zero. Esqueça, assim, todos os comentários maldosos, assim, não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Pega para você, fala, não, vou estudar. Se você quiser falar, você fala. Eu preferi não falar, que eu acho mais importante, porque não tem aquela questão né? Você fala, fiz a prova, a pessoa automaticamente fala, você passou? Então, assim, não fala, deixa para falar quando você pegar o resultado da segunda fase, falar, não, agora eu sou de fato advogado. Mas, assim, para não desistir, para procurar, sabe, o curso OAB Nunca Mais, excelente, ó, garoto propaganda aqui, 9 anos. Então, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Esse é o meu recado de coração para todos vocês. Obrigado, Analice. Obrigado por compartilhar a tua trajetória inspiradora. Eu nem conhecia muita coisa que você falou. E espero que essa tenha sido a primeira de, quem sabe, outras vezes que a gente troca uma ideia, porque a trajetória, para a gente contar em pouco tempo assim, tem pontos que a gente aqui pode abordar num segundo momento. Eu que agradeço, Joás. Eu vim aqui justamente porque eu falei assim, foi algo que mudou a minha vida. Eu acho muito importante assim compartilhar com outras pessoas. Então, eu que agradeço, fico à disposição. Qualquer dúvida que alguém tiver, pode falar comigo sem problema. E aí eu tô torcendo aí que todo mundo consiga, né, realizar esse sonho como eu consegui depois de muito tempo, mas consegui. É isso. Valeu. Tchau, tchau, galera. Espero que essa mensagem aqui tenha sido impactante para você. Tamo junto. Fui.